Eu estive em missão numa cidade, em determinada cidade, há um tempo atrás, e um fato que aconteceu me chamou muita atenção, porque quando eu partilhei ali na pregação que eu estava fazendo para as famílias, para os jovens, algumas coisas que eu já tinha vivido, que eu tinha tocado, quando eu falava de Jesus, quando eu falava da intervenção de Deus no mundo através da evangelização, essas pessoas ficaram um pouco assustadas com o que eu contei, com o que eu falei, e pediram depois no privado que eu explicasse melhor o que era aquilo, por que tinha acontecido daquela forma e tudo. Eu contava naquele momento justamente algumas coisas que tinham acontecido. Por exemplo, eu cheguei em casa uma vez, minha irmã estava deprimida. A gente hoje entende que é síndrome do pânico, na época a gente não sabia, né? E naquele momento eu vi todo mundo ali na sala, minha família toda, e minha irmã já era casada, ela morava no andar de cima da minha casa, ela estava ali chorando. E naquele momento eu senti um impulso no meu coração, quando eles me contaram o que era que estava acontecendo, de impor as mãos e pedir uma graça, uma cura para minha irmã. E eu falei com ela assim: minha irmã, olha para minha mão, essa mão que toca Jesus Eucarístico todos os dias, quando encostar nessa testa, o Senhor vai arrancar de você essa depressão. E quando eu toquei na testa dela, eu senti um arrepio do cabeça aos pés. Meu coração palpitou forte. E ela imediatamente parou de chorar, foi para a casa dela e voltou a dormir tranquilamente, e sumiu aquela angústia dela. Eu contava também naquela pregação que eu fazia de alguns outros fatos. De um homem, por exemplo, que estava internado em coma com aneurisma cerebral. O médico já tinha falado para a família que era irreversível e tudo, os exames apontavam que já não tinha jeito mais, e que inclusive já tinha disponibilizado a ficha para a doação dos órgãos e tudo. Mas eu não sabia disso. A esposa dele chegou lá na minha casa para me rezar por ela, pedir por esse homem. Então, aquela mulher, na verdade, ela nem queria que eu rezasse, mas meu pai rezasse por ele. Porque meu pai já era da igreja há muito tempo, eu estava entrando na igreja naquela época. Nessa época eu tinha o quê? 14, 15 anos de idade. Mas meu pai falou: olha, eu estou saindo, o Tiba reza. E eu nunca tinha rezado por ninguém na minha vida, né? E aquela mulher ajoelhou, eu pus as mãos sobre ela e falei, fiz uma oração muito simples. Eu falei assim: Senhor, para o Senhor eu sei que não existe parede, não existe distância. Para o Senhor curar aqui, lá é a mesma coisa. Então faz o seguinte, vá lá no hospital e toca o marido dessa mulher. Cure ele, Senhor. Amém. Foi uma oração muito breve, eu senti que a mulher ficou um pouco decepcionada, até. Mas, para nossa surpresa, foi quando a mulher chegou na casa dela, ela recebeu a notícia que o marido, naquele exato momento, tinha sido curado. Tinha levantado da cama do hospital. E o mais engraçado, quando a enfermeira chegou e levou um susto quando viu ele ali, sentado, ele virou para a enfermeira e falou assim: tem um cigarrinho aí? Ele fumava. E essa mulher me ligou falando que exatamente ela marcou a hora que a gente estava rezando e ela percebeu que foi exatamente naquele momento. Contava também outros casos, outros fatos que tinham acontecido comigo em relação a isso, uma cura física. E para mim, eu estava contando algo muito simples que elucidava justamente uma ação de Cristo no mundo. Através da fé, através da oração, da súplica do Senhor, que diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, aquele que pede recebe, o que procura encontrará. Aquele que crê fará ainda obras maiores que as minhas, Jesus diz. E a gente vê ao longo da história da igreja muitas graças concedidas às pessoas através da oração. Então aquilo para mim era novo, mas para aquela realidade que eu estava inserido, não era novo. Não, na verdade era novo, né? Não era algo normal. Então eles me perguntavam: mas o que aconteceu? O que é isso? Eu fui explicando: não, gente, o Senhor disse que ia realizar os prodígios, os milagres, ele falou que ia conceder. E contei outras coisas para eles também. E eu fiquei pensando, às vezes as pessoas conhecem a Deus, conhecem muito bem Jesus Cristo, mas ainda não fizeram uma experiência profundamente pessoal com Jesus. Às vezes conhece Jesus,
pela leitura espiritual que faz, o que é muito bom. Conhece Jesus por ouvir falar, o que é excelente. Conhece Jesus pela formação que obtém, que escuta, que lê, que tem contato, e que é um passo importante para se conhecer e aprofundar no conhecimento de Jesus. Mas existe um conhecimento de Cristo que é um conhecimento que vem da oração. Essa você não adquire pela leitura, apesar da leitura espiritual ser também uma forma de espiritualidade, de oração. Mas a intimidade da fala com Cristo, do trato com o Senhor, com toda a veneração e respeito, óbvio, com toda a solenidade, vamos dizer assim, que uma oração pede, mas que traz também o toque da intimidade de alguém que te ama, que apesar de ser o rei dos reis, ele também é alguém próximo a você. Ele é o bom pastor que abraça as ovelhas, que chega perto das ovelhas. Essa minha relação com Cristo, ela foi muito natural. Quando eu fiz uma experiência pessoal com Jesus Cristo, e eu nunca vou negar isso, e nunca posso negar isso, se me resta ainda dignidade, eu jamais negarei a minha experiência pessoal com Jesus Cristo, que se deu no dia 10 de agosto de 1996. Quando isso aconteceu comigo, eu sempre acreditava em Deus, sempre acreditei, mas era um Deus que vivia lá no céu. Era um Deus que estava nos livros, mas não era um Deus que me amava, que olhava nos meus olhos, que se encontrava comigo. A partir daquele momento, aquele Deus que para mim estava lá longe, eu aqui, ele passou a ser um Deus próximo, que suportava a minha oração, suportava a minha conversa com ele, os meus desabafos com ele. E assim foi se construindo uma intimidade com Cristo. E o fato dos milagres acontecerem, de eu tocar nessas realidades espirituais, não tem nada a ver com santidade, né? A própria palavra de Deus diz que muitos naqueles dias dirão: Senhor, não foi em teu nome que pregamos, não foi em teu nome que realizamos milagres, que os demônios nos obedeceram e tudo. E qual que será a resposta de Cristo? Afastai-vos de mim, não vos conheço, afastai-vos de mim, operários malditos. Né? Porque não é a graça sobrenatural que acontece mediante a sua oração que é o mais importante. Porque isso, aquele condenado ao fogo do inferno também pode fazer. Porque o dom de Deus é irrevogável, embora a unção não seja irrevogável. Então você pode sim exercer os dons. Deus não tira um dom de alguém. Né? O próprio anjo decaído, era o anjo, os atributos do demônio de anjo foram preservados. Ele age como um anjo, ele tem as qualidades de um anjo, apesar de ser um demônio, né? Deus também não tira o dom extraordinário de nós, mas ele pode tirar, sim, a graça dele sobre nós, pode tirar a unção de Deus sobre nós. Foi assim com o rei Davi, não é? Quando nós vimos assim a atitude de Saul, o rei Saul começou a se encher de orgulho, de inveja de Davi, porque Davi era ali o ungido, era aquele que venceu o gigante, era aquele que guerreava, era o valente, era o aclamado. O rei Saul se encheu de inveja, de orgulho, e começou a perseguir, querendo matar Davi. Né? E quando o rei Saul estava ali naquela caverna, né, agachado, de cócoras, fazendo cocô, essa é a verdade, Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Então, aqueles companheiros de Davi falam com ele: vai, Davi, mata. Deus te entregou o seu inimigo. Está em suas mãos. Acaba com ele. Davi corta um pedaço do manto de Saul e guarda. E quando Saul sai do serviço, já terminou o serviço dele, Davi vai até o encontro dele, chama ele: Saul vira. Ele mostra o pedaço do manto e fala: olha, está aqui, eu poderia ter te matado, mas eu não fiz. E Davi diz, né? Ai de mim, se eu tocar
na vida do ungido do Senhor, porque até então, quem era ungido do Senhor era Saul, ele era o rei. Ele era o rei, ele tinha ali a graça sobre ele, né? Então, Saul chega ao conhecimento, de fato, você será o rei, porque você tem uma postura de verdadeiro rei, Davi, né? E Davi se arrepende de ter cortado a ponta do manto do rei. Então, Deus tira a unção de Saul e concede a Davi, mas o dom não. O dom é irrevogável. E o dom de fazer graças e até dirigir pessoas, né? De ser muito bom pregador, comunicador, de ser alguém que reza até muito bonito, isso não garante a eternidade e o céu. A vida de santidade ela é muito mais do que isso. Muitas vezes essa vida de santidade ela é exercida no silêncio, porque só Deus sonda o nosso coração. Porque ser santo para as multidões, para os telespectadores, para os radiovintes, ser santo para a audiência do YouTube, do Instagram, é muito fácil. Mas só Deus conhece a santidade do nosso coração. E só Ele sabe das nossas fragilidades. Porque a verdadeira santidade se manifesta no silêncio. É quando ninguém está vendo. Ninguém está te observando e você procede da mesma forma quando está no silêncio sozinho, igual como você se comporta quando está na frente de todos, às vezes com o microfone na mão. Deus é o único que pode sondar nosso coração. Por isso que eu não me decepciono com ninguém. Ah, fulano era um grande líder, era um fundador, ele é um pregador, é um grande músico, ele estava à frente, ele era da pastoral, ele era um ministro de Eucaristia, ele é um sacerdote. Como ele pode cometer esse pecado? Gente, São Francisco já falava, vocês me chamam de santo, mas se o fio que me prende a Deus se rompesse, eu teria filho com todas as prostitutas de Assis. É a graça que nos sustenta. E a santidade se manifesta antes no silêncio, na solidão. É ali, quando ninguém está vendo, ninguém te reconhecendo, que a sua vida será agradável, ou não, né, aos olhos de Deus. Então eu queria deixar isso registrado aqui, um fato que aconteceu comigo, a admiração dessas pessoas. E eu fiquei pensando, eu acho que muita gente também se admira quando vê alguém fazendo algo extraordinário, então uma graça de Deus concedida através de uma pessoa, e liga a santidade. Não tem ligação com a santidade. O dom de Deus é irrevogável, né? Mas o mais importante é aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai. Naquele dia, Deus vai separar, o dia do julgamento, as ovelhas dos cabritos, um da direita, outro para a esquerda. Vem bendito do meu Pai, porque vocês acolheram os abandonados, visitaram os doentes, vestiram os nus, deram amparo, comida a quem teve fome, água para quem teve sede. Vem benditos do Pai. E aqueles até perguntam, Senhor, quando é que fizemos tudo isso? Todas as vezes que fizeste ao menor dos pequeninos, foi a mim que fizeste. E para aqueles que foram condenados, Deus disse, afastai-vos de mim, porque eu estava nu e não me vestiste, estava preso e não me visitaste, estava com fome e não me deste comer. E ele diz, então, vai para lá. Diante de tantos barulhos que vivemos, de tanto alvoroço, tantas exposições que vivemos, a gente nunca pode perder o olhar de Deus sobre nós. O que vale é o que eu sou diante de Deus, e o que vai me aproximar dele, minha vida de santidade, pela graça de uma vida de intimidade com o Senhor, através de uma vida de oração. Não perca tempo, não se perca nos meios, tantas coisas para te distrair, mas tenha os seus momentos com o Senhor. Isto te levará à estatura do homem perfeito, nesta busca, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Então cultive essa sua intimidade com Deus. Talvez você esteja distante do Senhor, mas cultive a sua vida de oração. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.